eu vou, eu vou começar me apresentando, porque o fato de eu me apresentar pelo meu nome, a minha identidade, né? O nome que foi escolhido pelos meus pais, pela minha mãe, pela minha família, né? Escolheram o meu nome. E que por muito tempo eu rejeitava o meu nome, não gostava do meu nome, né? E no auge da minha adolescência, resolvi mudar. Não vou mais me chamar assim, né? E junto com esses pensamentos de mudança, não vou mais vou mudar a minha identidade, né? Vou mudar a minha identidade. As pessoas não vão me conhecer mais pelo meu nome. E eu tinha o quê? Eu acho que uns 14 anos, mais ou menos. E aí resolvi com as minhas amigas, porque nós vamos ser as meninas mais conhecidas do colégio, de todo mundo, e a gente não pode usar os nossos nomes porque é muito sem graça. Então, a partir daí, eu comecei a utilizar um apelido que acabou, de uma certa forma, trazendo comigo uma nova pessoa, né? Uma nova pessoa. Não no sentido positivo, mas naquele sentido de ser a mais popular, de a que fazia tudo que vinha à cabeça, que era amigo de todo mundo. Naquela época eu me intitulava assim: quando eu não estou em casa, eu me sinto em casa, porque o mundo é meu amigo. Então eu me considerava que eu tinha tantos amigos que eu estava em casa quando eu não estava na minha casa, porque a minha casa era as minhas amizades, eram os meus amigos. Aí eu ainda dizia, cantava aquela música do Tribalistas na época, eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Então, esse apelido que eu passei a usar, ele refletia essa identidade que eu estava buscando, né? Tá até aqui, até hoje, é tão difícil essa mudança, mas até hoje tem aqui, ó, no nome, Mel. Tem aqui um copinho com o nome Mel. Ninguém mais me conhecia pelo meu nome, era Mel. E eu rejeitava bastante o meu nome, né, de escolhido. Então, assim, isso é um longo processo. E hoje eu começar essa live digitando ali o meu nome, Cíntia Manoele, é uma confirmação da minha, como é que eu posso falar? Da minha confirmação, né? Porque a gente precisa estar se posicionando. Então, o fato de eu estar falando e aceitando e amando o meu nome é também uma forma de entender que aquela pessoa adolescente que idealizou, né, tantas coisas, mudar o nome, não pertence mais, não me pertence mais. Na realidade, ela nunca me pertenceu. Eu estava fugindo de mim mesma. E deixando de entender que eu sempre fui a menina amada do Senhor. Eu sempre fui a menina dos olhos dele. E eu fugia disso, né? E eu fugia. E isso foi durante toda a minha adolescência, ensino médio, até que eu entrei na faculdade. E em 2007, quando eu comecei a cursar a faculdade, a minha primeira graduação, em 2010 eu conheci meu atual esposo, né? Meu esposo, que hoje é meu esposo, e aí ele dizia: não é legal, porque você vai se tornar uma profissional que ninguém vai te conhecer. Quando falar doutora Cíntia Barbosa, ninguém vai saber quem é, porque todo mundo só conhece a Mel. Não é legal você mudar essa identidade. Então, assim, eu cancelava o que ele me falava, né? Eu não dava atenção. E ele estava sendo sábio, né? Mesmo sem ele ser um servo de Deus, eu entendo que já existia um cuidado de Deus de alguém que estava me alertando para isso. E eu não ouvia. E assim eu fui levando, 2010, terminei faculdade,
quando eu me mudei definitivamente para Recife, onde hoje eu atualmente moro, que eu sou do interior, eu sou natural de Garanhuns, no interior que fica a 300 quilômetros do Recife. E quando eu me mudei para cá, continuei naquele mesmo pensamento de um adolescente que todo mundo era meu amigo. Eu já era uma mulher adulta, formada, né? Constituindo uma família, mas que os amigos era o que importava. E aí, meu esposo sempre foi uma pessoa que gostou muito de receber pessoas em casa. O mundo também era os amigos dele. Então, continuei na mesma frequência de um adolescente, né? O mundo são os amigos. E eu trouxe o mundo para dentro da minha casa, né? Para dentro da minha família. Então, todos os finais de semana eram festas, churrascos, bebedeiras e música. O sábado e o domingo nós não tínhamos assim sossego, porque já começava na sexta combinando as coisas, como é que ia ser, e o sábado era o dia inteiro minha campainha tocando e eu abrindo a porta para receber as pessoas na minha casa. E aí eu fazia tudo para aquelas pessoas. Inclusive, eu emprestava minhas roupas. Eu não estou com a roupa dela, não tem problema, eu empresto a minha, vem cá, tome a minha roupa. Eu dava a minha roupa para as mulheres usarem, para entrarem na piscina, depois tomar banho e emprestar minhas toalhas. Então, assim, todo mundo entrava na minha casa o tempo inteiro, era um entra e sai de gente, era gente no banheiro, era gente na cozinha, era gente o tempo inteiro. E a gente achava pouco e ainda dizia, vamos jantar. Aí preparava a janta. Aí lá vai eu fazer café, fazer tapioca e não querendo que o povo saísse da nossa casa. E assim foi durante algum tempo. Só que nesse tempo, 2015, eu tinha tido minha filha, e ela estava. Aí eu comecei a perceber que ela estava crescendo num ambiente que não existia Deus. Era um ambiente que era movido a. Meu esposo trabalhava final de semana, a gente fazia as nossas coisas na semana, mas o final de semana se resumia à festa, a pessoas dentro da nossa casa. E eu sempre ouvia dizer pelas pessoas que a casa é um lugar sagrado, que a casa você não convida qualquer pessoa para sua casa. E a gente não respeitava essa regra. Era todo mundo na nossa casa. Só que eu comecei a ser constrangida. Hoje eu entendo que pelo Senhor, porque ele começou a me trazer um incômodo. Qual é a referência que a sua filha vai ter? O mundo não se resume a isso. O que você está ensinando à sua filha? Ela vai entender que a vida é isso, é música, é bebedeira, é churrasco, é festa. Onde eu estou? Onde é o meu lugar aqui? E isso começou a me constranger. E aí eu comecei a ficar muito incomodada com as visitas. Só que já se passava anos assim, isso foram anos da minha vida. Recebendo pessoas. E as pessoas estavam acostumadas. E eu era observada o tempo inteiro por aquelas pessoas, porque aquelas pessoas não eram amigas, como também eu não tinha amigos na época do ensino médio da escola. Eram pessoas que estavam ali, mas que elas não estavam se preocupando comigo, elas não estavam me amando, né? Estavam a me observar. Se eu tivesse com a cara feia, se eu brigasse com meu marido, tudo. Eu costumo dizer que até a marca do papel higiênico da minha casa as pessoas sabiam. Eu não tinha privacidade nenhuma. E final de semana, o domingo, a gente não tinha mais domingo em família, porque não tinha condições de ter. E eu comecei a ficar muito incomodada e pensando em estratégias, né, de como eu sair desse meio onde eu mesmo quis estar, né, o tempo inteiro. E a forma que eu encontrei foi de pedir a Deus que ele me desse estratégias. Nessa época eu não frequentava igreja.
Eu sempre dizia que eu não me identificava com a Igreja Católica, mas que eu me identificava com a Igreja Evangélica, mas eu também não ia. E perto da minha casa, eu vou dizer 5 ou 6 casas da minha, assim, de distância, abriu uma igreja que se chama Maranata Cristã. Eu tenho muito carinho por essa igreja, porque onde aconteciam as festas no final de semana na minha casa, muitas vezes à noite, eu ficava sentada sozinha e eu ouvia os hinos da igreja. E eu achava muito bonito e ficava procurando onde eu estava, de onde vinha aquele som. No mesmo lugar que eu fazia as festas, eu estava em solidão. O vazio que não preenchia. E aí eu sentava muitas vezes à noite e ficava ouvindo os louvores e me perguntando, meu Deus, onde é essa igreja? Um dia eu vou nessa igreja. Só que nisso eu estava esperando que eu tivesse uma dor muito grande para poder buscar o Senhor. Porque o pouco que eu ouvia nesse tempo que eu estava totalmente inserida no mundo, eu ouvia muito das pessoas assim. Eu tive um encontro com Deus, eu me curei de uma doença muito grande. Eram coisas que eu ouvia que eram coisas muito impactantes. E eu ficava esperando que alguma coisa muito grande me acontecesse, trágica. Eu esperava algo trágico na minha vida para que eu pudesse ir lá e corresse e pedisse a Deus socorro. Só que onde entra o meu engano, porque ele já tinha me encontrado e ele já estava agindo na minha vida nos pequenos detalhes. Eu acho importante frisar isso, nos pequenos detalhes. Deus, ele age, não é só no grande, não é só no trágico. Ele age nos pequenos detalhes, nas pequenas correções. Só que eu não estava vendo isso. Eu não via, porque eu estava esperando o grande. Eu estava esperando o impactante, o que me tirasse o ar, o que eu ouvia das pessoas. Mas ele estava agindo nos pequenos detalhes. Ele estava me corrigindo nos pequenos detalhes e eu não enxergava isso. E para ilustrar esse momento, eu compartilho com as irmãs. O microfone fechou, irmãzinha. E tem como eu abrir? Não sei abrir. Abri, consegui. Como travou, eu não sei. Vocês me ouviram até que parte? Que eu estava falando Deus que eu estava cuidava esperando. dos pequenos detalhes. Isso. E E aí foi agora. ele estava me curando, ele estava me constrangendo no pequeno. E eu estava esperando o grande. Então, eu vou dar o exemplo para vocês sobre a parábola da a casa do oleiro e o vaso de barro, de Jeremias 18. E disse, e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as suas rodas, como o vaso que ele fazia de barro, e quebrou-se na mão do oleiro, né? Então, assim,
Jeremias 6. Não poderei eu fazer de vós Tá dando como, interferência. como fizeste o oleiro, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Então, Deus, ele confirmou para Jeremias isso, né? Ele mandou Jeremias descer, desce Jeremias e vai até a casa do oleiro, e você vai ver como o oleiro trabalha. O oleiro pega aquele monte de barro e vai moldando e vai esculpindo, e quando o vaso estava quase pronto, o vaso se quebrou na mão do oleiro. Então, Deus, com a sua grandiosidade, deu o exemplo no simples, porque ele é o Deus do simples. Ele fez Jeremias entender que, da mesma forma que o vaso quebrou na mão do oleiro, ficou só os caquinhos, e o oleiro foi lá e remodelou, reconstruiu aquele vaso. Assim é Deus na nossa vida, que nós somos barro na mão dele. Que nós somos barro. E muitas vezes, quando o nosso vaso ele já está, nós julgamos perfeito aos olhos do mundo, porque eu me julgava perfeita aos olhos do mundo. Eu recebia todo mundo na minha casa, eu tratava todo mundo bem, eu emprestava minhas roupas para as pessoas, eu era boa. Eu era boa para o mundo, eu me sentia num nível, né? Aguentando calada, não fazia transparecer nada do que tivesse me incomodado, eu estava sendo um vaso perfeito. Aí foi quando Deus vem e quebra as nossas certezas, quebra o nosso ego, ele nos quebra em miúdos, em pedacinhos e refaz do jeito que ele quer. E esse processo não é fácil, não é simples. Ele dói muitas vezes. Porque é você quebrar as suas certezas, é você quebrar, é ser quebrado tudo que você acha que está perfeito para ele refazer de novo do jeito que ele quer. Do jeito que é perfeito aos olhos de Deus. Então, essa passagem de Jeremias, ela ilustra perfeitamente o meu processo, que está no início. Né? Quando teve essa oportunidade, assim, de alguém dar um testemunho, está no meu início, mas eu aproveitei essa oportunidade para falar, porque talvez como eu, existem muitas pessoas, muitas irmãs que estejam esperando o grande acontecer, só que ele já está te moldando, ele já está te reconstruindo no pequeno, nos detalhes, porque nosso Deus é um Deus de detalhes. Então, por que que a gente Manuela, não fica atento? Oi? só um minutinho. Tá gravando? Tá, né? Eu não Tá, sei. irmã, tá gravando. Desculpa que eu tenho medo, tá? Tá. Então, assim, nós sabemos que nosso Deus é um Deus de detalhes, então por que não vamos se atentar aos detalhes? Por que não vamos silenciar as certezas do nosso coração, da nossa vida, e se atentar aos detalhes que ele está te constrangendo? Quando ele me constrangeu quando meu marido disse: não é legal você não usar o seu nome. Eu não ouvi. Me constrangeu quando eu pensei, meu Deus, o que é que eu vou ensinar a minha filha? Eu não ouvi, porque eu estava esperando o grande. Até que chegou um dia que eu não, a gente passou por um processo que foi um roubo dentro de uma van. Eu estava dentro de uma van nos Estados Unidos com minha filha pequena e dormindo, e entraram pessoas e levaram tudo que estava no nosso carro. Nós estávamos em 12 pessoas. Os ladrões, eles levaram tudo. E
tudo que estava na frente, todo o dinheiro do pessoal, tudo. E eu estava no banco de trás com minha filha. E eles não me viram, não viram minha filha. E aquilo foi muito impactante para mim, porque ao mesmo tempo que eu achava que eu estava dormindo, eu vi, eu ouvi, mas eu não falei. Era como se eu estivesse num sono, que eu sentia tudo, mas eu não conseguia falar. Eu me levantei, mas hoje eu entendo que a mão de Deus me fez baixar. Fica quieta. Eu falei e a voz não saiu da minha boca. E eles não levaram nada da minha família. E aquilo me mexeu demais, porque eu disse, meu Deus, o Senhor me guardou desses bandidos. O que seria da minha vida se eles tivessem me visto aqui? O que seria da minha filha? E aí fiquei muito grata, né? Meu Deus do céu, eu preciso ir lá naquela igreja quando eu voltar ao Brasil. Eu preciso ir lá naquela igreja porque eu tenho que agradecer a esse Deus. Aí é onde entra o meu primeiro contato, né? Que quando eu fui a Maranata, eu não fui com a dor. E eu ainda estava apegada às coisas grandes, mas na minha cabeça, eu tinha que ter uma dor muito grande. E eu estava indo para agradecer. E ainda assim, eu ficava me comparando com as outras pessoas que tinham ido à igreja, que tinham buscado ao Senhor na dor, e eu não estava indo na dor, eu estava indo na alegria. E ainda assim, eu achava que eu não me encaixava, porque para eu conhecer a Deus, eu tinha que ir na dor. E aí, uma vez, uma irmã lá na Maranata, ela disse assim, mas você é muito feliz, porque você está conhecendo o Senhor na alegria. E tem muitos que estão conhecendo ao Senhor na dor. E eu não tinha nada assim para pedir a Deus. Eu não estava lá com a dor, eu estava feliz, eu estava indo feliz, eu estava indo sorrindo, com um sorriso no rosto. E eu não entendia como ele estava sendo generoso comigo, porque ainda assim eu queria que eu tivesse algo doído para falar, mas eu não tinha. Eu só tinha que agradecer aquele Deus que me guardou daqueles bandidos, eu e a minha filha. Então, assim, ele estava me amando, ele estava me cuidando, mesmo eu distante dele, mesmo sem eu sacrificar, mesmo sem eu orar. Ele estava sendo misericordioso comigo e com a minha filha, sem eu buscar ele. Então, que Deus é esse? Ele não faz nada por mérito. Ele não dá recompensa. Eu vou recompensar a irmã Cleides, eu vou recompensar a irmã Jéssica, eu vou recompensar a irmã Winnie, eu vou recompensar porque elas estão sacrificando por mim. Eu não estava sacrificando nada. E ele cuidou. E ele cuidou da minha vida. E daí eu comecei a entender que eu tinha que tomar uma atitude, né? Eu tinha que me posicionar diante de tudo. E aí eu comecei, eu pegava e começava a dizer, e começava e começava a pensar, mas como é que eu vou me posicionar? E contei o que da forma que eu estou contando para vocês, a outras pessoas, e as outras pessoas ficavam me olhando assim com a cara e davam justificativas, porque as pessoas que estão no mundo, aquelas pessoas que estavam no meu mundo, elas não conheciam a Deus. Então, quando eu dizia, Deus me guardou, ele me deixou dormindo, ele não permitiu que eu falasse. Ele tem um propósito na minha vida e na vida da minha filha. Agora eu estou entendendo. E as pessoas olhavam para mim, parecia que eu era uma louca. Porque as pessoas buscavam justificativa em tudo, menos que foi Deus que cuidou da minha vida e da minha filha. E ali eu me sentia importante, porque eu dizia, meu Deus, ele me notou. Ele cuidou de mim, ele cuidou da vida da minha filha, Lara. Então, ele
quer alguma coisa com a gente. Mas quem eu falava não via dessa forma. E eu, mais uma vez, estava buscando uma validação das pessoas. Então, mais uma vez, eu era aquela adolescente que estava buscando validação. Eu estava buscando que o mundo me desse a aprovação, que elas dissessem, é isso mesmo, você é importante para Deus. Eu estava querendo isso. Eu não estava ouvindo. Eu estava com os olhos, com as escamas nos meus olhos. Eu não conseguia entender que era o agir de Deus, porque eu precisava que as pessoas validassem isso, sendo que o mais importante era a minha certeza. E assim foi. Aí eu comecei para Maranata, só que eu não me posicionei. Eu não me posicionei porque eu precisava da validação de todo mundo. E aí, quando as pessoas diziam assim, vamos tomar um drink, né? Vamos tomar um drink. Olha, eu trouxe um champanhe maravilhoso, vamos ali dar um brinde. Como eu queria sempre a validação das pessoas, eu ia lá e tomava o champanhe. Eu ia lá e tomava a cerveja. Eu ia lá e fazia o que os meus amigos, que eu julgava amigos, estavam me oferecendo. Eu não me posicionei. Eu não me posicionei da mesma forma que eu não me posicionei com a minha identidade, meu nome. Mesmo Deus já tendo feito isso na minha vida, mas para mim eu precisava que as pessoas dissessem, confirmassem para mim. Pessoas que não conheciam a Deus. E assim foi, e assim foi, e assim foi. E eu comecei para Maranata. Mas aí eu não me desapegava de quê? Do mundo. Eu não me desapegava de quê? Dos detalhes que o Senhor estava me constrangendo. Então, quando nós não desapegamos do pequeno, você não consegue enxergar o grande que Deus quer fazer na nossa vida. O pequeno, o inocente, é o que faz não termos um contato íntimo com o Senhor. Então, da mesma forma que ele estava me tratando no pequeno, era esse mesmo pequeno que estava impedindo que eu fosse plenamente, que eu enxergasse plenamente o agir de Deus. E eu até separei uma outra palavra aqui, que está em Êxodo. Êxodo 33. Do 7 ao 9. E tomou Moisés a tenda e a estendeu Moisés para fora do arraial. O que é que Moisés fez? Moisés estendia sua tenda fora. Ele estendia a tenda fora do arraial. Ele estendia a tenda fora do mundo, fora das pessoas falando, fora da festa, fora. Ele precisava se recolher. Ele precisava do momento de silenciar os ouvidos, de silenciar o que as pessoas falavam. Ele precisou estender a tenda fora do arraial, distante, para que ele pudesse se conectar com o Senhor. E quando ele estendia aquela tenda fora, o restante do acampamento, né, via quando Moisés se dirigia à tenda. Ele via quando Moisés se dirigia à tenda. Eles ficavam olhando Moisés entrar na tenda. Eles viam quando a fumaça de poeira ali levantava na tenda. E eles viam apenas Moisés entrando. Naquele momento onde Moisés se encontrava com o Senhor face a face. Só que o acampamento ele não fazia parte do extraordinário. Eles só admiravam, nossa, como eu queria. Mas e aí? Você está disposto a se apegar dos pequenos para conhecer o grande? Para
conversar com o Senhor face a face, eles não se dispunham como Moisés, eles não sacrificavam como Moisés. E nessa minha caminhada se passaram muitos anos, né? Eu digo que são 14 anos caminhando. 14 anos caminhando para conseguir começar a me posicionar. E esperando sempre o grande. Aí, um belo dia, tá eu indo levar minha filha na escola e comecei a falar de Deus para ela. Minha filha, porque o nosso Deus, ele é um Deus que cuida, ele é um Deus que guarda, ele tá olhando a gente daqui de cima, ele nos vê e ele nos notou. Aí minha filha pequena, acho que ela tinha uns 6, ela tá com 8, ela tinha 6 anos. Ela disse assim, mamãe, e Deus está dentro daqui do carro com a gente? Eu disse, tá, minha filha, ele tá cuidando. Lá fora, pode ter até pessoas que possam se passar de pessoas boas, de que são pessoas de Deus, mas que muitas vezes é o inimigo usando elas para nos confundir, minha filha. Mas mamãe está te ensinando o que é certo, o caminho, o que é não mentir, né? Ensinando os detalhes à minha filha, é não mentir, porque se a gente mente, Deus está vendo. É não ser maldosa com uma coleguinha, é não roubar um objeto da coleguinha, porque Deus, ele está vendo tudo. E ela arregalou os olhos, é mesmo, mamãe, ele está vendo tudo, ele tá. E ele nos protege do inimigo, mamãe, eu disse, protege. E naquele dia eu falei muito assim, indo para minha filha, levar minha filha na escola, eu falei muito, muito de Deus para ela. Eu parei e eu olhei assim para o céu, está vendo ali o céu, Lara? Ele está nos vendo, ele está nos protegendo, ele está tudo. Falei tudo, tudo, tudo que eu podia para Deus, para ela. E naquele mesmo dia, levaram o meu carro. Eu estacionei num lugar e quando eu voltei, o canto mais limpo. E aí o carro, ele tinha 300 quilômetros rodados. Era novo, novo, novo. E não tinha seguro. E, acha pouco, eu deixei a chave reserva dentro do carro. Acha pouco, faltou gasolina. Eu fui lá e enchi o tanque. Porque o carro acendeu um alerta, eu vou deixar logo o tanque cheio. E foram uma sucessão de coisas que foram acontecendo naquele dia e eu não vi os sinais. Meu carro acendeu alerta, eu precisei da chave do carro para levar minha filha na escola, eu não encontrei, eu fui pegar a reserva, na hora que eu estava saindo, meu esposo trouxe a original, eu disse, então eu já estou muito atrasada, eu vou com as duas mesmo dentro do carro. Então, assim, foram uma sucessão de situações pequenas que Deus estava me sinalizando. Pare, veja, escute, preste atenção nos detalhes. E eu não prestei, mesmo tendo falado de Deus para minha filha. E aí, estacionei o carro. Obviamente, o ladrão quebrou o vidro para roubar alguns objetos. E o que foi que ele encontrou? Ele encontrou a chave, reserva e o tanque cheio. E levaram o carro. E aí, e agora? Aí eu liguei para o meu marido e disse, olha, esse carro tem seguro? Porque o carro era novo e eu tinha ganho ele em dezembro e em março levaram o carro. Eu tinha rodado 300 quilômetros só com ele. Aí, e eu tinha botado na minha cabeça que ele tinha botado, vê o que o inimigo faz com a gente, viu? Eu tinha botado na minha cabeça que ele tinha botado um rastreador dentro do carro para me rastrear. E eu tinha essa certeza que não tinha quem tirasse. Humberto está me rastreando. Ele botou um rastreador, ele me rastreia nesse carro para estar bisbilhotando, sabendo tudo onde eu vou. E aí eu liguei para ele, eu disse, esse carro tem seguro? Ele, não. Esse carro, pelo menos ele está rastreado, né? Ele, não. Aí eu disse, por levar o carro. E mais uma vez Deus foi tão generoso comigo que não permitiu que fosse tomado de assalto, fosse tomado de violência. Mesmo eu não tendo ouvido os outros sinais que estavam me sinalizando alguma coisa,
ele não permitiu que fosse por violência. E eu não estava atenta a esses detalhes, né? Esses pequenos detalhes. Por quê? Porque mesmo eu tendo a experiência com ele no roubo nos Estados Unidos, mesmo eu estando na Maranata, eu não apresentava assim, mesmo tendo falado da minha filha, de Deus para minha filha naquele dia, mas eu não apresentava o meu dia, sabe? Eu não apresentava, eu ainda estava seguindo tudo de acordo com a minha vontade. E aí é onde entra o detalhe, porque a gente não pode levar a nossa vida da forma que a gente bem entende. A gente tem que apresentar a Deus, meu Deus, é da tua vontade, Senhor, tem de misericórdia da minha. Se for da tua vontade, Senhor, que o Senhor me leve e me traga na tua santa paz. Eu não tive esse entendimento. E aí eu falei de Deus para minha filha o tempo todo, disse que Deus guardava a gente e protegia a gente de tudo. Na mesma hora, aquelas certezas que eu tinha dito à minha filha caíram por terra, porque levaram o carro. Aí foi onde entrou um mini deserto, eu diria, que foi um mini deserto, porque eu me culpei, né, por tudo, por todas as consequências que tinha acontecido, e mais uma vez eu recorrendo a quê? Aos meus amigos do mundo, levar o carro. Aí eu quero que chegava para mim, olha, sinto muito, mas esse carro não vai voltar. Sinto muito, minha amiga, esse carro aí vão desmanchar, vão tirar as peças e vão vender as peças. Olha, sinto muito, infelizmente. Eu só chegava para mim essas respostas das pessoas. E aí, no fundo, aí tinha a Bíblia, assim, e ficou no carro a Bíblia, que eu andava quando eu ia para Maranata, dentro do carro. E aí, eu lembrei da Bíblia. E aí, esse dia, isso passaram 4 dias e nada de encontrar o carro. Quando eu lembrei da Bíblia, eu disse, eu deixei a minha Bíblia dentro desse carro. Eu creio em Deus que quem pegou esse carro é filho de uma mãe cristã. Eu botei na minha cabeça que o ladrão era filho de uma serva de Deus. E eu disse, esse ladrão, quando vê essa Bíblia, ele vai arrepiar o fio do cabelo todinho que ele tiver, que ele vai ter medo. Ele vai ter medo porque ele tem o temor. Quem é filho de mãe cristã tem o temor, ele vai ter o temor e ele vai se arrepender e vai me devolver o carro. Não tinha quem tirasse da minha cabeça isso, que eu criei na minha cabeça. E aí passaram-se, né, 3 dias, aí no 4º dia recebemos uma ligação. O carro foi encontrado. E quem encontrou o carro foram 3 policiais. 3 policiais. E eles foram levar o carro até a minha casa antes da gente ir para um lugar na delegacia que é onde ficam os carros que foi encontrado, porque tinha prestado o BO e eu não podia simplesmente, os policiais encontraram o carro e eu simplesmente ia ficar com o carro, né? Tinha que ir lá para formalizar, né, a documentação e tudo mais. Aí esses homens foram lá em casa. Meu marido foi encontrar com eles, foi encontrar com eles, com esses policiais, e eles passaram lá. 3 homens. Eles disseram assim, sim, e o carro estava perfeito. Aí vê o que foi que Deus fez. O carro era de um modelo X, de cor X. Os policiais receberam uma ligação naquele dia para subir um morro que se chama o Morro dos Guararapes, aqui em Recife. E eles tinham recebido uma ligação e eles tinham que... Era para eles investigar um negócio de droga. Tipo assim, receberam uma ligação de tráfico de droga. Aí subiram esse morro e entraram nas vielas. Quando eles estão passando para fazer o que eles foram determinados a fazer, um deles avistou o carro, que no caso era o meu, e disse assim, eita, fulano, é o carro
carro de fulano, amigo nosso, policial, que levaram tem 3 meses, só que o meu fazia 4 dias. Eita, é o carro de fulano, olha aqui, é o mesmo modelo e é a mesma cor. É o mesmo modelo e é a mesma cor. É o carro de fulano, vamos ver a placa. Quando eles viram a placa, viram que era carro roubado. Só que não era o do amigo deles, era o meu. Coincidentemente, o mesmo modelo e a mesma cor. Aí me diga o detalhe, o improvável do Senhor. Era o mesmo modelo e era a mesma cor do carro do amigo deles. E chamaram a atenção deles, porque tinha esse carro do amigo deles roubado. Eu digo às irmãs que se fosse outro modelo, se fosse outra cor, esses policiais teriam olhado e não teriam se atentado, mas eles lembraram do amigo deles. E quando eles foram olhar, o carro era roubado, mas não era o deles, era o meu. E aí, quando eles foram na minha casa, um deles disse assim: eu vou tomar água, porque eu não quero chorar. Sabia que nós somos homens de Deus e nós somos servos de Deus. Eu tenho certeza plena e convicta que o ladrão que pegou o seu carro, ele poderia estar afastado dos caminhos de Deus. E a Bíblia foi um sinal de que ele teria que voltar para os caminhos do Senhor. E foi por isso que a gente encontrou o carro exatamente igual como você deixou. O carro só tinha um vidro quebrado. E aí eu fiquei, meu Deus, que Deus é esse que ele está cuidando dos detalhes, dos pequenos detalhes. Ele é o Deus do pequeno e faz o grande. Vamos tirar as escamas dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, meu Deus. Irmãs, vamos tirar. Vamos tirar. Os nossos ouvidos ficam sensíveis ao Senhor quando a gente silencia o barulho do acampamento. Os nossos ouvidos ficam sensíveis ao que o Senhor está falando quando a gente entra na tenda. Entra na tenda. E aí, meu Deus, e aí eu ficava falando, eu sou uma pessoa muito falante, eu sempre fui muito falante. Eu sempre, desde criança, eu gostava de brincar de escolinha para eu ser a professora e ensinar aos meus amigos o que eu tinha estudado na escola. E eu estava lembrando disso, na verdade eu lembrei disso agora. Eu lembrei disso agora, que eu sempre fui assim. Eu aprendia e eu repassava para meus amigos. Tudo eu aprendia e passava. Eu era a menina que decorava os comerciais de televisão e repetia os comerciais e falava o tempo inteiro, que meu pai dizia, meu Deus, leva essa menina para longe de mim que eu não aguento mais ela falar. Eu sou falante. E eu falava essas coisas, esses milagres que tinham acontecido para todo mundo, né? Minha gente, eu preciso contar uma coisa que aconteceu comigo. Olha o que Deus fez, olha o que Deus fez. E assim, meio que sacudindo quem estivesse ouvindo, porque eu queria que entrasse de goela abaixo a minha certeza do que Deus tinha feito para mim. E aí as pessoas, mais uma vez, do mundo diziam, é óbvio, também, né? Bem assim, também, né? A recompensa que vocês colocaram lá, que oferecia, que quem encontrasse o carro ia ganhar X valor. Como era que não ia achar o carro com a recompensa daquela? E aí, os policiais disseram, eles não, sim, detalhe, eles não sabiam da recompensa, porque estava rolando em tudo que era grupo de WhatsApp, amigos que eram policiais, todo mundo estava sabendo dessa história do meu carro roubado e da recompensa.
O policial foi cirúrgico nas palavras dele. Sincero, e ele foi sincero porque ele disse: eu vou ser sincero, viu? Nós paramos para olhar o carro porque a gente pensou que era o carro do nosso amigo. Então, assim, ele foi cirúrgico. Não foi porque eles estavam procurando o meu carro. Eles foram para outra missão, para outra obrigação, e acaso de Deus encontraram o meu carro. Mas eles não estavam procurando o meu carro, eles não estavam procurando recompensa porque eles não sabiam da recompensa. Então, mais uma vez, Deus também cuidou desse detalhe, para que esse detalhe não entrasse no meu coração. Ah, é verdade. O carro só foi encontrado porque tinha recompensa na história. O policial me falou com sinceridade que ele poderia nem ter falado. Ele poderia ter dito mesmo que ficou sabendo do carro e foi buscar o carro. Mas não, ele não sabia da recompensa. Então, assim, as pessoas que não estão conectadas com Deus vão buscar justificativas para as coisas que Deus faz. E a gente tem que estar atento para não entrar nesse engano. Para não. E para que a gente esteja sempre nos posicionando. Porque ou você vai para a direita ou você vai para a esquerda. Não tem como ficar em cima do muro. Não tem como. Não tem como eu agradar todo mundo. Não tem como eu estar buscando ao Senhor. Não tem como eu estar vendo o que Deus tem feito dentro de mim, nos pequenos, e não me posicionar e continuar me apresentando como a Mel, a adolescente que queria ser conhecida por todo mundo e que todo mundo é meu amigo e o mundo é meu amigo. E quando eu estou fora de casa, eu estou em casa porque o mundo é meu amigo. Não pode, não tem como, é incompatível. E eu tinha esse receio de me posicionar. E quando as pessoas me ofereciam bebida, isso eu falo que é muito recente. É muito recente. Para vocês terem ideia, eu sempre entendi que eu era do Senhor. Eu já pertencia a Deus. E eu não precisava me posicionar diante da igreja. Vê como é difícil, que eu não precisava me posicionar. E aí Deus assim me constrangendo, eu conversei com a irmã Líbia essa semana. Irmã Líbia, na minha cabeça eu já pertenço a Deus. Eu já apresentei a vida da minha filha a Deus. Porque Deus, ele cuidou da minha filha de uma forma, daria outro testemunho. E eu já entendo que eu sou de Deus, que eu já pertenço, que minha vida pertence a ela. Eu não preciso me apresentar à igreja. Irmã Líbia disse que você precisa se posicionar diante da igreja. Você precisa se posicionar diante da igreja. É posicionamento, não adianta, né? E essa quarta-feira agora, hoje é sábado, quarta, eu me declarei convertida. Porque eu consegui me levantar, estirar a mão e perante a igreja declarar que eu aceitei Jesus como meu único Salvador. E a importância de posicionar é que as pessoas saibam que é isso, que essa foi a minha escolha, e quem for meu amigo vai continuar, e quem não for, Deus vai tirar. Porque Ele quer os amigos de Deus. Ele não vai me trazer amigos que não sejam de Deus. E assim, outro ponto importante que eu falo para as irmãs: posicionamento. Não ter vergonha. Porque quando me ofereciam bebida, eu dizia assim: não, eu não quero não, que eu estou tomando um remédio. Mas era mentira. É porque eu não queria beber, porque para mim não agradava a Deus. Não estou dizendo que você tomar uma taça de vinho desagrada a Deus. Mas eu não queria, mas eu tinha vergonha de dizer o motivo. Eu queria agradar a quem estava me oferecendo. Eu dizia, não, eu tô tomando remédio. Não, é que eu tô com um propósito. Aí lá vinha a curiosidade. Propósito? Propósito de quê? Nossa, será que é algum problema que ela tá passando? Porque as pessoas só associam jejum, oração, buscar a Deus a problema.
há coisas trágicas e nem sempre você vai jejuar, vai buscar a Deus por problemas. Muitas vezes vai ser como eu. E tudo bem. E não precisa, irmãs, vocês demorar tanto como eu demorei esperando o trágico acontecer. Porque ele já estava me sacudindo e dizendo para mim: olha aqui, que eu sou teu Deus, menina. Tu é a menina dos meus olhos, sim. E você vai vir para mim rindo mesmo, como você sempre foi. Não vai ser no grande, não vai ser na perca, não vai ser na morte. Não vai ser. Com você é assim. Então não fica mais esperando, não fica mais esperando o grande acontecer, não, porque ele está cuidando é no pequeno. Para vocês terem ideia, minha filha hoje tem 8 anos, e naquela época que a gente recebia muitos amigos na minha casa, todos os amigos eram, todos não, mas a maioria eram espíritas. Espíritas. E começaram na época, Lara tinha 2 aninhos, mais ou menos, a dizer: nossa, Lara tem mediunidade. Essa menina vai ser médium. E meu marido é uma pessoa que acha que todo mundo é amigo. Ele ainda não tirou a escama como eu tirei. E as pessoas dizendo que minha filha ia ser médium. Na época eu ainda estava na Maranata. Tem quanto tempo, gente? Para não me estender muito. Irmã, eu fico aqui o dia todo lhe ouvindo. Glória a Deus. E dizendo que minha filha ia ser médium, e na época eu estava na Maranata, que ia ser médium, e eu ouvia, eu dizia, meu Deus, e aí começava a acontecer coisas estranhas na minha casa. Até que um dia, minha filha, de 2 anos e meio, mais ou menos, na época, estava dormindo e acordou à tarde e disse assim: mamãe, seu avô veio aqui. Meu avô é falecido, minhas irmãs, há 28 anos, quase 30 anos. Seu avô veio aqui. Minha filha falando, de costas para mim, ela não estava de frente, tá? É importante frisar os detalhes, ela estava de costas para mim, e ela falando na cozinha, não, ela acordou e disse: mamãe, tô com fome, faz um lanchinho para mim. Eu fui com ela para a cozinha e ela começou a dizer: seu avô veio aqui, mamãe. Seu avô veio aqui, ele estava vestido com a camisa azul, ele era moreninho, meu avô era negro. Ele era moreninho, ele era careca, ele era gordinho. Ela descreveu meu avô. Ela nunca tinha visto foto do meu avô. E ele veio aqui, deu um beijo no seu rosto, disse que estava com muita saudade sua. E Papai do Céu chamou ele saiu voando pela janela. Ela descreveu detalhadamente, fisicamente, como era meu avô, a roupa que ele estava vestindo, a cor da roupa. E nessa época o pessoal dizendo que ela ia ser médium. Aí eu fiquei, né? Meu Deus, fiquei assim, chorei horrores. Minha filha viu meu avô trouxe um recado para minha filha. Eu estando na Maranata. Eu frequentando, congregando na Maranata. E aí eu fiquei impactada, liguei para a manhã, dizendo que manhã. Aí contei, manhã, dizendo a manhã que Lara tinha visto o vô João. E aí, na época eu estava fazendo um estágio. E eu contei, como eu sou falante, eu conto as coisas para as pessoas. Eu contei para os meus colegas de estágio: olha, você não sabe o que aconteceu com minha filha, assim, assim, assim. Mais uma vez, Deus cuidando da minha vida. Deixa eu lembrar, os 3 estagiários que estavam ouvindo eu falar eram 3 cristãos. E eu não sabia. E eles me ouviram. Eu falei tudo, contei tudo. Quando eu terminei de falar, os três, eu estava rodeada de cristãos. Eles me ouviram falar e disseram: amiga, não foi sua filha. Não foi sua filha. Sua filha não viu seu avô. O inimigo ele estava te enganando, porque ele é enganoso. Ele está querendo te tirar do caminho. Tu tá indo para Maranata, né?
E agora tu escuta que tua filha descreve teu avô, de 30, quase 30 anos falecido, não era sua filha. E aí eu fiquei, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí fui para a igreja, né? Contei a uma irmã, a esposa do pastor. Aí ela disse, minha filha, eu acho tão lindo o cuidado que as pessoas cristãs têm. Elas têm uma voz de acolhimento, sabe? Parece uma mãe falando com a gente. Filha, não foi sua filha não viu seu avô. O inimigo, quando ele quer, ele é capaz de transfigurar. Se ele quiser me usar, ele vai me transfigurar aqui em outra pessoa, igualzinha a mim, na sua frente. Ele é enganoso. Ele está querendo te enganar. Agora, minhas irmãs, eu falo para vocês, se eu tivesse contado isso para os amigos espíritas que viviam lá em casa, o que eles iam me dizer? Leva tua filha lá no centro. Ela é médium mesmo, a gente tem que começar a trabalhar a mediunidade nessa menina. O Senhor cuidando dos detalhes. É o Deus de detalhes, é o Deus do pequeno que faz o grande. Eu vou repetir e repetir quantas vezes for necessário, né? Acho que se eu puder, eu estampo na minha parede para eu ficar lembrando disso o tempo inteiro, que ele é o Deus dos detalhes, ele é o Deus do pequeno que faz o grande. Não é sempre no grande que ele vai agir. Então, assim, confirmações de Deus. E para piorar a situação, no dia do aniversário da minha filha, de 1 ano, meu marido chamou na hora do parabéns, sem me comunicar, os padrinhos da minha filha, uma amiga espírita e um marido ateu, no dia do aniversário dela de 1 ano. E aí ficou. Eu digo, pronto, agora deu bom. Como é que... Deixa eu ser incoerente, porque já que a gente vai batizar a Lara, é importante que pelo menos seja alguém da família, porque nunca deixa de ser família, mas um casal amigo assim. E aí ele convidou, eu não tinha como desconvidar, que foi bem na hora do parabéns, vocês imaginem. Na hora do parabéns, todo mundo testemunhando aquele convite, eu ia chegar lá e dizer não. Na hora do parabéns, vê que data marcante, no parabéns de 1 ano. Parecia que minha filha estava sendo consagrada para a sociedade, para aquele casal. E eu volto, né, nas datas, porque eu estou falando ela com 2 anos, mas eu voltei agora para ela com 1 ano, porque é muita coisa. E aí foi ficando, foi empurrando com a barriga, aí com 2 anos e meio, ela estava com 2 anos e meio, teve esse episódio, eu já estava na Maranata, e nada de eu batizar, e aí eu fui conhecendo a Deus, e fui entendendo que eu não ia batizar minha filha, que eu só ia apresentar ela na igreja, que eu só ia consagrar ela ao Senhor, e calada, porque se eu falasse isso para o marido, ele ia, né, ficar chateado. E essa mulher, amiga da gente, nossa, quando é que a gente vai comprar roupinha e tudo, combinando o dia de comprar roupinha, e eu enrolando. Eu fui enrolando, minha gente. Até hoje, Lara tem 8 anos e Lara não foi batizada. E aí eu fui falando para Humberto, não tem condições da gente batizar a Lara com um homem que é ateu. Ele é ateu. Ele vai ensinar o quê? A Lara batizar para dizer que está batizado, só porque é socialmente ético batizar um filho? Mas e os valores e os ensinamentos? E aí fui levando, Lara não se batizou. E nessa época veio a pandemia, 2022, 2020, e eu sempre pedindo a Deus que Deus fosse tirando da nossa convivência essas pessoas que não conheciam a Deus, porque não eram boas referências, e fui pedindo isso muito a Deus. Nessa época, as pessoas já não frequentavam mais a minha casa, porque começaram a sumir, igual bolinha de sabão quando explode, essas pessoas foram sumindo. Quanto mais eu me mantia firme no Senhor, entendendo sobre Ele, pedindo misericórdia a Ele, e essas pessoas foram sumindo. Naturalmente, elas foram sumindo. E algumas dessas pessoas que meu marido era alucinado por essas pessoas, era Deus no céu e essas pessoas na terra, meu marido foi tomando abuso, foram acontecendo coisas, indisposições, que eles foram se afastando.
E aí veio pandemia, né? Pandemia foi isolamento total, essas pessoas sumiram. E eu digo a vocês, minhas irmãs, que hoje em dia acontece tudo para essas pessoas não entrarem na minha casa, os amigos espíritas. Então, assim, e eu tenho pleno entendimento que a luz não vai se misturar com a treva. A luz não vai se misturar. A luz que tem no nosso coração, ela constrange, ela intimida quem está na treva. É uma luz do Senhor que ilumina e que encandeia a vista dessas pessoas, porque elas não estão mais vindo até a nossa casa, e Deus tem guardado e eu tenho perseverado. Então, assim, minhas irmãs, eu gostaria muitíssimo de agradecer essa oportunidade. Como eu falei para a irmã Líbia, eu ainda estou na minha caminhada, muito recente, né? A congregação Unidas em Cristo, ela é um presente, é mais uma pecinha que simboliza o cuidado de Deus na minha vida e na da minha família, porque a congregação Unidas em Cristo, ela me trouxe o avivamento, ela me trouxe a oportunidade de aprender, ela trouxe a oportunidade de aprender, de conhecer mais dos mistérios de Deus, né? E eu sou muito, muito grata por essa congregação, porque eu tenho aprendido a cada dia com vocês. E gostaria de reforçar isso para a vida de vocês. Ah, tá. Tá. Uhum. Sei, Que coloca o Deus, gelo aí dentro. Tá. que vocês, quem ainda estiver no processo, conhecer alguém que esteja no processo, que não espere o grande, que não fique esperando o impactante, e atente aos detalhes, como Deus ele está agindo no pequeno. É isso, minhas irmãs. Que Deus abençoe a vida de vocês e agradeço por essa oportunidade. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe também sua vida, irmã Manuela. Eu ouvi isso que eu me emocionei em algumas partes e eu quero dizer para você que o seu testemunho, você esperava, né, algo trágico, algo muito extraordinário acontecer para você ter que servir a Deus. Mas eu quero te dizer, do fundo do meu coração, todos os testemunhos são importantes, porque é o momento que a gente tem um encontro com Deus. Mas eu acho muito lindo, eu acho muito extraordinário os encontros que o ser humano ele tem para com Deus sem a dor. É muito lindo, é extraordinário. Saiba que é muito importante. Tem muitas pessoas, irmã Manuela, que estão vivendo na face da terra e elas não têm falta de nada. Elas têm tudo, mas elas não têm Deus. Ou seja, elas têm tudo materialmente, fisicamente, mas espiritualmente e na alma eles são pobres. Então, o seu testemunho, minha querida,